conta pra gente o que tem a ver o pai no contexto familiar, qual é o papel do pai no contexto familiar que a gente vai abordar hoje. Camila, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente referir é que o pai de hoje é um pai diferente daquilo que era há muito poucos anos. O contexto social e a abordagem dos pais perante a família mudou bastante. É muito mais comum, é muito mais usual a gente perceber os pais mais integrados no contexto familiar, naquelas questões que antes eram, de certa forma, de uma maneira, de uma interpretação equivocada, transferidas para a mulher dentro da estrutura da relação de um Uhum. casamento ou de uma relação a dois. Esse contexto mudou, essa realidade hoje não se compadece mais com esse tipo de pensamento. Então, na verdade, quando a gente fala sobre os pais no contexto familiar para o dentista DGR, significa que o dentista DGR é aquele dentista que pensa fora da caixa. Ele é um Uhum. ponto fora da curva. E ser um ponto fora da curva implica exatamente ultrapassar fronteiras, como nós já falamos nas outras lives. Nós queremos não só agradar, nós queremos superar expectativas. Sim, E uma das coisas que eu acho que todas as pessoas percebem é que existe uma lacuna na saúde que não é relativa aos pais, mas que vai acabar por chegar aí daqui a pouco no desenvolver da nossa conversa, as pessoas vão entender isso. Mas uma das coisas que eu acho que é uma lacuna de informação e de autoridade. Há uma ausência de autoridade por parte dos dentistas em geral em relação ao contexto da saúde. Você uhum. já reparou, provavelmente você já sentiu isso em algum momento, mesmo não como dentista, mas como paciente, e eventualmente já terá percebido isso na tua ação como dentista, que a sensação que às vezes os pais, ambos, o casal, transmitem é que a autoridade do dentista não é equivalente à autoridade do médico. Já te Com aconteceu certeza. essa sensação alguma vez? Claro. Inclusive, na própria faculdade, quando a gente falava alguma coisa que era um pouco além do que era, a pessoa falava, mas você faz medicina, você não é dentista, não está fazendo odontologia. Então, realmente, mesmo todo mundo, né, se colocando como doutor, atendendo, cuidando do paciente, muitas pessoas ainda colocam o médico em certas questões que, inclusive, o dentista poderia auxiliar e até resolver certos problemas que a pessoa nem imagina, né? Mais importante do que a ação direta, Camila, é a informação. Sim, Porque informar dá ao dentista DGR uma autoridade que não é tomada, ela é recebida. sim, Quando o dentista se coloca na posição de informador, quando ele agrega valor à informação sobre a saúde do paciente e que o paciente percebe o valor dessa informação, isso confere a esse profissional autoridade perante essas pessoas. com E certeza. também, e também vai acontecer a mesma coisa perante todo o ciclo de relacionamento profissional. Portanto, certamente, o que acontecerá com esses pais, com esses profissionais, é que quando eles se apercebem do entorno, da autoridade, da competência, do saber daquele profissional, certamente que eles começam a reconhecer uma mais-valia no serviço Claro. que o profissional presta. E Então, seja uma indicação, né? Tipo, eu sei que tal profissional consegue resolver esse problema. Isso já é de uma grande ajuda, porque até o momento atrás a pessoa estava perdida, né? e se não resolver o problema, sabe encaminhar, Camila, Exato. que é um aspecto importantíssimo, que é o aspecto que está acima do tratamento, porque o tratamento é aquilo que o paciente espera do dentista DGR. Ele Uhum. espera o tratamento. Mas informar está acima das expectativas. É encantar com outro aspecto. Sim. Por quê?
Porque a lacuna que existe é que nós temos a figura do médico familiar, aquele médico que tem o prontuário do seu paciente e que segue, de certa forma, aquela família ou aquela pessoa de uma forma genérica. É a medicina interna ou medicina familiar, que hoje em dia tornou-se uma especialidade médica. Mas a verdade é que, mesmo na própria formação desses médicos, não há uma total integração da saúde, porque muitas das realidades que implicam a saúde oral não é devidamente tratada na faculdade nem de medicina e, às vezes, lamentavelmente, nem na faculdade de medicina dentária ou de odontologia. Tem coisa que Lamentavelmente. só na prática que a pessoa vai ter que pegar na marra, né? Ou tem que aprender, e não existe, e não existia até agora um curso que fizesse exatamente essa ponte, Camila.